Política, globalização e legislação educacional são três temas essenciais quando a gente estuda a história da educação em um panorama mais recente. Esses três pilares nos ajudam a analisar contradições atuais, como o crescimento da oferta de vagas nas escolas em todos os níveis e a baixa avaliação do ensino brasileiro nos testes internacionais, em que nossos alunos participam quase todos os anos. Mas nem tudo são más notícias. Também houve avanços importantes, como a aprovação de novas leis, prevendo a universalização do ensino e a garantia de mais recursos para a educação básica. A partir dos anos 60, surgiram várias tendências pedagógicas com uma visão pendente para a esquerda. Elas eram chamadas de pedagogias libertárias e davam ênfase na educação popular que propiciasse um despertamento crítico na população. Isso em relação aos seus direitos, numa reação clara ao regime militar implantado em 64. Já nos anos 90, a educação brasileira entra em uma nova fase. Nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, que foi de 94 a 2001, houve uma tentativa de melhorar a educação brasileira. Para isso foram implantados vários planos e programas que visavam avaliar a qualidade da educação oferecida, para, a partir daí, mapear as dificuldades procurando soluções. Essa era a ideia propagada. Assim foram criados três exames: o SAEB, o Enem e o Exame Nacional de Cursos. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e o Exame Nacional de Cursos ficou conhecido naquela época como Provão e foi criado para avaliar os cursos superiores de graduação. Esses exames foram duramente criticados pelos educadores esquerdistas, que diziam que eles, na verdade, foram criados para ranquear as escolas e faculdades. Ou seja, eles diziam que esses exames foram feitos para mostrar a superioridade das instituições particulares, preparando o terreno para uma privatização geral das universidades. Veja, então, que os anos 90 foram de intenso debate ideológico na área educacional. Muitas escolas e cursos superiores se recusaram a fazer esses exames. Alguns, inclusive, usaram um slogan que dizia: "O provão não prova nada". O que muitos educadores e intelectuais mais temiam era a aplicação da lógica neoliberal na educação. Em prática, isso significaria passar responsabilidades e verbas estatais para a iniciativa privada, que lucraria com o sucateamento do ensino público, abrindo suas escolas e cobrando mensalidades altas. Mas ainda que nos governos de Fernando Henrique Cardoso houvesse um grande crescimento das faculdades, centros universitários e universidades privadas, não aconteceu esse esfacelamento do ensino público. Os dois sistemas, tanto o público quanto o privado, continuaram e continuam existindo até os dias de hoje. Com o tempo, os exames da educação brasileira foram sendo assimilados. Alguns deles até mudaram de nome e se mostraram úteis no mapeamento da qualidade do ensino brasileiro em todos os níveis. Foi nesta época que foram aprovados dois importantes marcos educacionais: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, de 1996, e o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2000 a 2010. Um outro fenômeno digno de ser mencionado é o da globalização. Hoje o mundo está interligado de uma maneira como nunca esteve. E como tudo que é complexo, existem aqueles que defendem a globalização e aqueles que a criticam. Os meios de comunicação transmitem os acontecimentos de qualquer parte do mundo hoje em tempo real. Através da internet, dos aplicativos, as pessoas estão se comunicando mais, sem limitação de distância. E parece que a cada dia a dependência do mundo virtual aumenta. Uma das áreas mais globalizadas é a área econômica, em que as multinacionais se fortalecem cada vez mais, eliminando barreiras na confecção e na venda dos seus produtos. Essas empresas trabalham visando reduzir custos e aumentar os lucros, premiando os investimentos dos seus acionistas.
Como não poderia deixar de ser, muitas empresas estrangeiras começaram a investir também na área educacional brasileira, seja fazendo parcerias com instituições daqui ou até comprando e transformando essas empresas para que elas sejam mais lucrativas. Além disso, elas também têm investido na produção de material acadêmico, como livros ou softwares educacionais. Mas nem tudo são flores na globalização. Há quem critique o fato de que a modernização das empresas tem reduzido o número de trabalhadores, gerando desemprego e a precarização do trabalho. Quanto à facilidade de comunicação, também há quem pondere que o seu excesso acaba gerando a desvalorização de aspectos culturais dos países, além de gerar uma dependência exagerada dos aparelhos tecnológicos. Hoje se discute também a questão do armazenamento e do uso dos dados colhidos pelas grandes empresas, que nem sempre zelam pela privacidade dos seus clientes. Quanto à área educacional, existe o temor de que esse setor seja dominado por grandes empresas estrangeiras que visam apenas o lucro em detrimento de uma educação de qualidade. Isso sem mencionar a padronização de baixo custo. A conclusão que a gente chega sobre a influência da globalização é que é preciso estar atento às suas propostas. É preciso analisar esse cenário de forma crítica, sem uma adesão imediata, só por modismo. Por outro lado, o professor precisa saber usar todos os recursos tecnológicos que o mundo globalizado coloca à sua disposição. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, publicada em 96, estava prevista a criação de um Plano Nacional de Educação, que deveria ser implementado pelo governo federal com a participação ativa dos estados e dos municípios. Esse plano deveria conter metas e objetivos para 10 anos, alcançando todas as principais áreas da educação. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2001 e, em seu texto, deixou claro que as necessidades da educação brasileira são muitas e variadas e que não havia recursos para atender todas elas. Dentre todas as necessidades, as que foram eleitas como prioridade são a garantia do ensino fundamental obrigatório, de 8 anos de duração, a partir de 7 a 14 anos de idade. Também foi eleito o combate ao analfabetismo de jovens e adultos, que naquela época beirava a casa dos 9% da população brasileira. Também a ampliação do atendimento em todos os níveis de ensino e a valorização dos profissionais da educação. O desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino. Bem, depois do término desse projeto em 2010, o que se verificou é que poucas metas foram alcançadas e era preciso fazer um novo plano para os próximos 10 anos. Mas como prova de que a educação nunca foi prioridade no nosso país, esse novo plano só foi aprovado em 2014, com vigência até 2024. Outra lei importante na área educacional foi a que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em 1996. Ficou conhecido como Fundef. E esse projeto garantiu recursos para a manutenção da educação brasileira. Com sua expiração, em 2006, ele foi renovado e mudou o nome para Fundeb, iniciando em 2007, com vigência até 2020. Os recursos desse fundo são provenientes da União, dos estados e dos municípios. Eles devem ser aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, considerando as prioridades dos estados e dos municípios. Os municípios devem usar os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental somente. Já os estados devem usar no ensino fundamental e no ensino médio. Além disso, é preciso considerar que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica pública. Aqui, a gente pode considerar a educação regular, a especial, a indígena, a quilombola, a técnica
e também a supletiva. E a fração restante, do no máximo 40%, tem que ser aplicada nas outras ações de manutenção e desenvolvimento dessa educação. Outra lei que merece destaque foi a que estabeleceu em 2003 a inclusão no currículo escolar da obrigatoriedade de estudar a história e a cultura afro-brasileira. Essa iniciativa visa resgatar valores e destacar a importância dessa cultura na formação do Brasil. Bem, ao final desse estudo, a gente pode concluir que a educação brasileira tem uma história cheia de boas intenções, mas com realizações bem modestas, infelizmente. Ainda que uma soma maior de recursos esteja sendo canalizada para a educação básica, é preciso que ela seja ainda bem mais alta. Isso porque ela deve ser uma prioridade para qualquer nação que almeja um futuro melhor para os seus cidadãos.